Paz, é com muita alegria que a gente inicia aqui a aula de reposição do curso Mulheres do Reino, eh, que está sendo ministrado nesse semestre na UBA, Universidade Bíblica de Acari, da Igreja Batista de Acari. Essa aula é uma aula resumida para aquelas irmãs que não puderam comparecer às suas aulas normais que ocorrem aos domingos. E aí nós estaremos aqui dando essa reposição de forma que a irmã não perca nenhum conteúdo e não tenha o aprendizado prejudicado, tá bom? Eu sou a professora Roseli, uma das professoras de Mulheres do Reino, e vamos estar juntas nessa caminhada, em nome de Jesus. Vou compartilhar, então, com vocês a minha tela para a gente começar. E eu vou começar apresentando a vocês esse slide de Mentalidade do Reino, que é o tema desse ano da nossa igreja, o Reino de Deus no coração, nos lares e por onde andarmos. Nós vamos estar ministrando esse curso de Mulheres do Reino, que é o destino de toda mulher, o sonho de todo homem. E conforme eu já havia dito, hoje é o resumo da primeira aula, que é a aula de apresentação do curso Mulheres do Reino. O curso Mulheres do Reino tem um texto bíblico base de referência, que é Provérbios 31, do 10 ao 31. Então, ele vai ser a nossa referência durante todo o curso. É claro que nós vamos trabalhar outros textos, mas Provérbios 31, do 10 ao 31, é o texto base, ok? E aí eu gostaria de começar lendo com vocês Provérbios 31, 10. Uma mulher de valor, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Provérbios 31, 10, NVI, que é a nova versão internacional da Bíblia, vamos trabalhar com ela. E agora eu gostaria de pensar um pouco mais sobre o significado desse versículo. Uma mulher de valor. Feliz quem encontra essa mulher. E ela é mais valiosa que os rubis. Ela é de muito valor, muito valor. Vamos guardar já essa palavra, esse texto inicial? Vamos lá. E agora eu gostaria de pensar com vocês sobre essa imagem. Como a gente pode comparar? A gente está estudando, né? Começando a estudar Mulheres do Reino, vamos falar do nosso valor, e aí a gente tem essa imagem no saquinho de chá na água quente. Gostaria de pensar com você sobre esse saquinho de chá antes do contato com a água quente. A gente olha para esse saquinho de chá antes de colocar em contato com a água, a gente não consegue, normalmente, a gente não consegue identificar que tipo de chá é esse, qual a sua função, até mesmo a sua cor. Por exemplo, se é um chá de camomila, né, aquele chazinho calmante para a noite, se é um chá preto, se é um chá verde, se é um chá mate, um chá de erva cidreira, apenas olhando aquele saquinho, normalmente não é possível identificar. Mas quando ele é mergulhado, infundido na água quente, ocorre uma explosão de sabor, de cor, da sua função, que é quando os nutrientes da planta são extraídos e ocorre o cumprimento da sua função, porque aí sim a gente pode ingerir esse chá. Ele cumpre a sua função e cumpre muito bem. Quem não gosta de um chá, né? E assim somos nós, mulheres. Quando nós somos colocadas em água quente, de frente para o desafio, de frente à dificuldade,
a gente não cede, a gente não desiste, a gente segue com determinação, com coragem, a gente vai lá mesmo com dor, com angústia, com dificuldade, a gente continua determinada, porque ocorre uma explosão da força feminina. E isso ocorre porque nós fomos dotadas com essa força que vem do Senhor. Então, a gente pode ver aqui, olha, a determinação, a influência, nós temos essa capacidade de influenciar por onde quer que a gente passe, os lugares, as pessoas. Infelizmente, a gente pode influenciar negativamente também, não é só positivamente. Aí vai depender do que a gente está cheio, né? A gente tem aprendido que lixo entra, lixo sai. Se princípios bíblicos entrarem, teremos princípios bíblicos, valores saindo, né? Transformando em atitudes, coragem, força motora atrás das transformações sociais. Existe um histórico de que normalmente as mulheres estão por trás das transformações sociais. Muitas vezes lideram, muitas vezes estão lá nos bastidores, mentoreando, mas sempre estão ali como a força motora, participando das transformações sociais, causando influências, porque nós somos naturalmente dotadas para influenciar e impactar o mundo em que vivemos. Anota aí. E aí, para a gente entender melhor essa questão, né, do valor, do nosso valor, nós precisamos estudar sobre a primeira mulher. Nós precisamos conhecer sobre a criação da mulher. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, gostaria de apresentar a vocês, né, 1 Coríntios 11:12, da NVI, que diz assim: pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem proveio da mulher. Mas todas as coisas provêm de Deus. Olha, esse versículo, que a gente aprende com ele? E a mulher proveio do homem porque o Senhor a criou a partir da costela do homem, ok? Da lateralidade do homem. E, por conseguinte, Deus deu à mulher a capacidade em gerar. Então, o homem proveio da mulher, mas todas as coisas provêm de Deus, incluindo principalmente homens e mulheres. Então, com esse versículo, minhas irmãs, a gente percebe uma interdependência entre homens e mulheres. Ao mesmo tempo que a mulher proveio do homem para a sua criação, o homem provém da mulher da sua geração. Ele precisa da mulher para ser gerado. E todos nós dependemos totalmente do Senhor. O que mais a gente aprende com esse versículo? Que o homem depende da mulher e a mulher do homem. Nós fomos criados para nos complementarmos. Nós temos a mesma importância, criados à imagem de Deus. A diferença são as características, são os papéis. Os homens têm os seus papéis, têm suas características diferenciadas da mulher. E não podemos abrir mão, não podemos deixar de executar, de conhecer e executar os nossos papéis. Por isso, nós estamos aqui nessa jornada para aprender o nosso propósito como mulher do reino e exercitar muito bem, exercer muito bem a nossa função, o nosso papel enquanto mulher do reino. Vamos juntas aprender?
sobre mulher do reino, como ser mulher do reino, o propósito de Deus para nós. Essa primeira aula é a apresentação, mas já vamos começar aprendendo como um pontapé. Então, vamos lá para a criação da mulher e do homem também? Bom, a palavra em hebraico da criação do homem é yatsar, que significa dar forma, como faz o oleiro. Então, o Senhor criou o homem do pó da terra, deu forma ao homem. Mas a palavra em hebraico da criação da mulher é baná, que significa construir, edificar uma casa, edificar uma cidade. Irmãs, digam para mim, pensem, como se constrói uma casa? Como se constrói, se edifica uma casa, uma cidade? É assim? Não, é planejada, com detalhes, com cuidado. E assim foi a criação da mulher por Deus. Lindo, lindo isso. Eva foi modelada lateralmente da costela de Adão. Não foi uma ação dominante de cima para baixo para ela não se sentir superior ao homem. E também não foi de baixo para cima, para não ter o sentido de inferioridade. Irmãs, com esse estudo de hoje, a gente precisa sair daqui desse estudo com a certeza de que não há diferenciação de importância em relação ao homem e à mulher. A mulher não é mais importante que o homem não é mais importante que a mulher. Nós temos as nossas diferenças nos papéis e nas características, mas a nossa importância diante de Deus é a mesma. Então Deus disse, olha só, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27 da NVI. Perceba que dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Eles. Então, a mulher e o homem dominando. Ninguém querendo ser melhor que ninguém. Ninguém competindo com ninguém. Ok? Foi Deus quem criou a mulher. O primeiro chamado de Eva foi para obedecer a Deus, isto é, cumprir o propósito divino para a sua vida, que naquele caso era auxiliar Adão, mas era um auxílio idôneo, não era qualquer auxílio, não é qualquer auxílio, é o auxílio idôneo, que faz da gente muito mais que auxiliadora, dá muito mais importância a esse auxílio, tá? A função de Eva como auxiliadora não era tão somente uma questão de companheirismo, incluía também um papel importante como colaboradora na ordem dada por Deus para dominar a criação. Perceba? É muito mais do que uma simples auxiliadora. Foi Deus que criou uma mulher. A criação da mulher por Deus não resultou de um pedido de Adão. Não foi Adão que disse que necessitava de alguém em sua vida. Ao contrário, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus viu a necessidade de uma companheira que auxiliasse Adão na realização do pacto do domínio. A gente acabou de ler isso, né? Em Gênesis 1, 26 e 27, sobre dominar sobre os animais, né? Portanto, criou uma Ezer Kenegdo. Olha, a palavra usada para a mulher como auxiliadora. Vamos ver quão profundo a importância dessa auxiliadora, tá? Já, já, no próximo slide. Adão não teve participação alguma na criação de Eva, claro, a não ser tirar um cochilo para que o Senhor fosse lá e fizesse o papel dele. Mais do que auxiliadora. Vamos ver o que significa Ezer? Ezer aparece 21 vezes na Bíblia, apenas 2 vezes em Gênesis. As outras 19 são no contexto militar. Significa alguém de extrema confiança com quem se pode contar. E aí a gente pensa logo
nesse contexto militar, né? A gente sabe que quando o soldado vai para a guerra ou vai para alguma missão, normalmente ele não vai sozinho, ele vai pelo menos em dupla, né? Onde ele tem um parceiro que vai ajudá-lo incondicionalmente, vai estar pronto a ajudá-lo em todo o tempo. Então, por isso que alguém de extrema confiança, e essas 19 citações estão no contexto militar. Olha isso, irmãs. Então, olha, esses no sentido, para nós mulheres, como auxiliadora, é alívio, lealdade, abrigo, alento, conforto. Olha isso, irmãs. Olha isso. Agora vamos ver o significado de Quenegdo, ligando a essa parte de auxiliadora para nós mulheres. A mulher retirada da sua costela, do seu lado, feita à sua altura, né, de Adão, alguém com quem contar, alguém com quem contar. Olha porque é mais do que auxiliadora. Quando Deus criou a mulher como uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, é nesse sentido de ter Adão ter com quem contar, alguém leal, que vai estar com ele, auxiliando, com quem ele pode contar em todos os aspectos. E esses atributos ele não tinha. Lembra que eu falei que o Senhor nos deu características diferentes, com papéis diferentes? Olha aí, a gente já vendo alguns deles, tá bom? Mais do que auxiliadora. Quando escolheu usar Maria como exemplo de discipulado, pessoal, eu acho lindo também esse exemplo de discipulado, pessoal, porque Maria escolheu estar lá aos pés de Jesus quando ele estava ensinando, né? Ela queria participar do estudo teológico. E nessa época, só os homens podiam estar aprendendo aos pés de um rabino. E Marta, sua irmã, irmã de Maria, ainda foi reclamar com Jesus, né? Porque, Senhor, olha, Maria não quer vir me ajudar na cozinha, me ajudar nas tarefas de casa. E o que Jesus fez? Jesus poderia repreendê-la, recriminá-la, porque ela estava ali num lugar que não era para ela, né? Era um lugar só para homens. Ela deveria estar ajudando a sua irmã, que inclusive reclamou, pedindo a sua ajuda. E o que Jesus fez? Jesus a recriminou? Jesus a criticou? Não, Jesus a elogiou, dizendo que ela escolheu a melhor parte. Olha que autoestima que o Senhor tem por nós mulheres. Quando escolheu usar Maria como exemplo de discipulado pessoal, Jesus a estabeleceu de maneira tal que contrariava as normas culturais da época no que se referia às mulheres. Em vez de preservar a perspectiva cultural de que as mulheres deviam cuidar das tarefas da casa na cozinha, como Marta, sua irmã, estava fazendo, Jesus declarou especificamente que Maria escolhera a melhor parte ao participar do estudo teológico aos pés de Jesus. Naquela época, somente os homens aprendiam aos pés de um rabino. Jesus respeitou a decisão de Maria como mulher e, mais ainda, a elogiou. Gente, esse exemplo também é muito lindo, mais do que auxiliadora nós somos. Na verdade, Deus tem as mulheres em tão alta estima que ignora a oração de um homem que não as respeita como co-herdeiras do reino de Deus. Isso está em 1 Pedro 3,7. A gente pode aprender também com esse versículo, essa autoestima que Deus tem para conosco, porque esse versículo vai mostrar para a gente já vai ler, que embora o homem pode ser uma bênção, pode pregar bem, pode liderar bem, pode cantar bem, pode orar bem, mas se ele não honrar sua esposa, não viver a vida comum do lar, não tratá-la como a parte mais frágil, as suas orações serão interrompidas. Vamos ler? Vamos ver. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres,
e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3,7 NVI. Irmãs, mais um exemplo da autoestima de Deus para conosco. Somos mais do que auxiliadoras. Foi Deus quem criou a mulher. Quer você seja casada ou solteira, seu valor excede o de qualquer tesouro. Vamos aprender isso, vamos fixar isso, minhas irmãs. Uma das verdades mais importantes na qual você precisa acreditar refere-se ao seu valor. Você é importante, você é valiosa, você vale mais que as joias, você é importante. Estou repetindo, né? Vale mais que as joias. Como mulher do reino que teme ao Senhor, guarde o seu valor. Para isso, certifique-se de que a visão que tem de si mesma está de acordo com o valor que Deus te dá, que Deus diz que você é. Faça o possível para assegurar que as outras pessoas a tratem com dignidade. Você deve ser tratada como um tesouro e não como alguém para ser jogado fora ou usado e ser jogado fora. Ok, minhas irmãs? Mulher do reino. O que nós precisamos aprender hoje com essa lição, como mulher do reino, que você é, em primeiro lugar e acima de tudo, uma mulher do reino. Sendo mulher do reino, criada para a obra de Deus, sua vida, por meio da força sustentadora que Ele te proporciona, deve ser de uma pessoa de muito propósito, grande poder espiritual e inúmeras possibilidades. Quando a mulher do reino se retira para dormir, o diabo frustrado e exausto, cansado, deve dizer: mexi com a mulher errada hoje. Que seja assim com a gente, todos os dias, que o diabo olhe para nós e fale: mexi com a mulher errada hoje, que a gente o frustre todos os dias. Não há nada como uma mulher do reino que vence as tentativas do inimigo de complicar a sua vida e a vida das pessoas que ela ama. Não há nada como uma mulher do reino que tem êxito em encontrar e cumprir o propósito para o qual Deus a criou. Conclusão. Mulher do reino, Deus elaborou um plano e um propósito para você. Você não apenas foi feita de modo especial e admirável. Você foi criada à imagem de um Deus radiante e majestoso, cheio de beleza e esplendor. A gente viu isso, inclusive temos citações da palavra. Portanto, use a glória de Deus corretamente, ande nos caminhos dele. Nesse semestre, refletiremos juntas, em cada encontro, em cada aula, sobre o plano e o propósito divino para nós, como mulheres do reino, recebendo encorajamento para ser bênção e influenciar positivamente as pessoas conforme planejado por Deus. Para isso, precisamos estudar. Para isso, precisamos nos dedicar a cada lição, estudar mesmo com vontade, ler, reler. Eu costumo dizer para as minhas alunas e para os meus alunos também, seculares, né, da minha vida profissional, de que para a gente entender um texto, a gente precisa fazer a leitura dele pelo menos 2 vezes, pelo menos. A primeira é um reconhecimento dinâmico, a segunda é um reconhecimento mais verdadeiro, né? E a terceira é aquela ideal. Claro que muitas vezes a gente não consegue fazer uma leitura 3 vezes, né? Até eu, que gosto muito de ler, também não consigo. Muitas vezes eu consigo. Mas é muito importante, minhas irmãs, a dedicação ao estudo desse material, que tem a, a visão do reino, né? Mulher do reino, para o nosso caso, como mulheres. Então, dedique teu tempo, faça a leitura diária proposta, né? Tem a leitura diária para ser feita a cada dia da semana relativa ao estudo, para cumprir o propósito para o que Deus nos criou. Então, a gente precisa primeiro entender, identificar o propósito, e aí a gente cumprir esse propósito, né? Então, a gente só vai fazer isso estudando, porque em 1 hora e 15 minutos na aula, que vai ser assim essencial,
né? Nós vamos estar juntas lá para elucidar dúvidas, para entender o propósito do reino, do que Deus já quer para a gente, do que a gente precisa mudar, para a gente ser confrontada e se encorajar. Mas para isso as irmãs precisam também estudar em casa, se dedicar. Ok, minhas irmãs? Então, descubra o que é ser mulher do reino. Descubra estudando em casa e depois vamos descobrir juntas em aula. Juntas, nos esforçando para colocarmos em prática. Ok? Boa jornada, mulher. Deus é contigo e nós da UBA e da IBA também. Continue estudando. Dedique-se. Grandes coisas o Senhor fará para nós, quando fará em nós, através de nós, quando nós entendermos e colocarmos em prática o propósito dele para nós. Ok? Eu espero que tenha conseguido te ajudar, resumindo de forma objetiva essa primeira aula, que é apresentando esse curso, apresentando a cada uma de vocês o seu valor, a importância de termos uma ótima autoestima, uma alta autoestima, que a gente não permita que ninguém transforme a nossa autoestima em baixa autoestima, reduza a nossa autoestima, porque independente do que possam ter falado para você, fique com o que Deus fala para você todos os dias. Amém, minha irmã? Então, vamos agora fechar. Vamos ver se realmente nós aprendemos, né? Vamos ver agora um testezinho, porque o questionário a gente vai testar o nosso conhecimento do que a gente aprendeu. Ok? Temos só 4 perguntinhas, vamos para a primeira. Cite um exemplo que comprova a autoestima de Deus em relação às mulheres. Essa está muito fácil, a gente falou agora no finalzinho, né? Vamos dar um exemplo. Aqui nós falamos de 2, de 3, mas 2 bem claramente, tá? Então, vamos falar de que Deus ignora a oração de um homem que não as respeita como cordeiras do reino de Deus. 1 Pedro 3,7. Ok? Segunda questão, qual foi o propósito divino para a vida de Eva? Isso a gente viu lá no início, né? Chegando ao meio. Qual foi o propósito divino para a vida de Eva? Ser companheira de Adão e colaborar no domínio da criação. A gente já viu o quanto isso significa, né? Como deve ser a vida da mulher do reino? Como deve ser? Deve ter muito propósito, grande poder espiritual e inúmeras possibilidades, incontáveis possibilidades. Ok? Todo mundo acertou? Meninas, responderam bonitinho aí na sua apostila, deixar completinha, bonitinha. Se você não conseguiu alguma, completa aí, mas eu acredito que você tenha completado. E vamos para a última questão. Qual a sua expectativa para este curso? Essa resposta é pessoal, mas o desejo do meu coração é que seja também o mesmo que o meu, né? Entender o propósito do Senhor na minha vida enquanto mulher do reino, passar pela transformação, colocar em prática, influenciar positivamente as pessoas que estão perto de mim, que estão próximas a mim e que estão longe de mim também, por onde eu passar, que eu faça diferença como uma mulher do reino. Amém, minhas irmãs? Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com as irmãs, aprendendo mais sobre Mulher do Reino. Agradecer a sua paciência, a sua participação, me colocar à sua disposição para tirar alguma dúvida que tenha ficado. Se eu não conseguir, a gente vai buscar ajuda, principalmente o nosso pastor. Mas eis-me aqui, pode contar com a minha ajuda, pode procurar também a sua professora,
também está capacitada para te ajudar. E vamos juntas nessa jornada, vamos juntas. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio, né, mulheres do reino? Entenderemos muito bem como ser mulheres do reino. E aí eu gostaria de convidar a orar novamente comigo agora para encerrar essa aula de hoje, tá bom? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigada, Paizinho, por essa oportunidade de estar junto com as minhas irmãs, aprendendo sobre o que tu queres para nós como mulher do reino. Fala aos nossos corações, completa a tua palavra em nós, a cada uma de nós, Senhor, do teu jeito particular. Quero te agradecer, Senhor, por tanto amor, por tanto carinho, Senhor, ao nos criar, aos teus propósitos para conosco. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a cumprirmos o teu propósito. Abençoe a cada irmã minha, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Minhas irmãs, assim a gente encerra a aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada. Acabou?